passando dessa visão histórica com talvez uma visão um pouco preocupada em relação ao futuro, eu convido a Carmen para fazer a apresentação dela das perspectivas de fato para o futuro, com base em experiências recentes. A Carmen tem muita experiência prática em direito aduaneiro e também está muito ligada em discussões acadêmicas, principalmente envolvendo as experiências internacionais. Como eu comentei, ela acabou de voltar de Buenos Aires, voltou direto aqui para São Paulo para o evento, então tá tudo muito fresco, vamos, né, beber direto da fonte do que vem sendo discutido lá fora. Com você, Carmen, obrigada. Obrigada, Marcele. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos que estão aqui presentes conosco. Agora sim? Boa tarde. Boa tarde a todos que estão aqui nos acompanhando presencialmente, a todos os colegas que também nos acompanham remotamente. Eu quero iniciar minha participação aqui neste evento, agradecendo inicialmente ao convite do Dr. Leonardo e estendo meu agradecimento e também meus parabéns pela organização, pela iniciativa, a toda a equipe diretiva da Comissão de Estudos do Direito Aduaneiro, uma comissão extremamente necessária, ao IPDA. Parabéns pela iniciativa e fico bastante honrada em fazer parte não somente desta mesa, com colegas aqui tão dedicados aos temas, à pesquisa do direito e à causa do direito aduaneiro e também do comércio exterior, e, sobretudo, por estarmos, então, inaugurando, né? Realmente, aí eu desejo votos que seja uma comissão cada vez mais próspera e rica e produtiva nas discussões. O meu objetivo aqui, obviamente, é somar as excelências dos debates que me antecederam. É um desafio muito grandioso, não só o desafio de falar do futuro, mas de preceder os colegas que brilhantemente trouxeram de uma forma muito técnica, não seria menos, né, pela equipe que aqui está, as suas considerações. Então, acredito que muitos dos senhores, a cada momento, a cada fala, uma hora concordam e outra hora discordam, né? Isso mostra realmente a excelência e a grandeza do debate que se faz de fato tão necessário. Como bem trouxe o Diogo, a Marcele, colegas que nos antecederam, nós tivemos nesses últimos dias a grata alegria e oportunidade de fazermos uma imersão aduaneira, né? Uma profunda imersão aduaneira em Buenos Aires. Naquele momento, foi um evento promovido, a 10ª Jornada Aduaneira, pela Universidade de Buenos Aires, pelo pessoal de Comércio Exterior. E o tema central deste encontro era a comemoração dos 30 anos do GATT 94. E apesar de que muitos de nós aqui provavelmente já devem ter mergulhado nos aspectos históricos do GATT, seja para pesquisa, seja para a interação do nosso trabalho, a verdade é que é sempre muito impactante e inspirador você escutar, ter um recorte histórico a partir de pessoas de muita referência, como foi o caso de escutar o professor Henrique Barreira, um profundo conhecedor do direito aduaneiro, um dos redatores do Código Aduaneiro argentino. E esse recorte, como ele trazia, nos faz pensar ou constatar, pelo menos na minha humilde avaliação, de que talvez alguns comportamentos, apesar de a gente olhar lá na história, mas talvez alguns comportamentos eles venham a se repetir no momento presente. E eu digo isso porque, em que pese nós não estarmos em um contexto, obviamente, de uma terceira guerra mundial, em que pese isso por vezes ser suscitado, mas é inquestionável que nós vivenciamos os conflitos, as tensões internacionais, espalhados nos seus diversos cantos do globo. O exemplo da Rússia, a Ucrânia, agora a gente assiste, infelizmente, toda a questão Israel, Irã, por vezes uma tensão entre China e Taiwan, e inquestionavelmente a gente percebe que o comportamento é o protecionismo. Essas tensões, elas geram naturalmente, quase que automaticamente, o movimento dos países se proteger. E o GATT, ele foi uma resposta, ou ele significa uma reação a esse protecionismo que, à época da Segunda Guerra Mundial, fez com que os países, de fato,
aplicassem tarifas de forma a proteger a sua economia, os seus mercados. Mas ele significa também a criação de um sistema multilateral. Um sistema multilateral para efetivamente gerar respostas rápidas, tentando conformar esses conflitos, ter, então, a partir daí, um comércio justo, deixar as regras do jogo, né, muito claras, mas especialmente atacar toda e qualquer discriminação de bens entre esses países. E esse comportamento, eu digo que ele se repete porque, de fato, o que a gente percebe hoje é um esvaziamento da eficácia desse sistema multilateral para responder a essas reações que têm sido recorrentes, a esses conflitos que têm sido recorrentes e que nos impactam indiscutivelmente. Em resposta a isso, a tendência, a movimentação dos países, como a gente percebe, é se conformar em acordos, em tratados mais próximos, os regionais, bilaterais, que talvez por uma questão de um melhor alinhamento, de uma agilidade, conseguem ali ter mais eficiência e um alinhamento efetivamente nas suas negociações. Ou seja, a presença dos instrumentos internacionais, sejam esses tratados, sejam esses acordos ou convenções, foram, são e me parece que continuarão sendo sempre o caminho, independente dos cenários que a gente esteja, de total paz ou de conflito. E é nesse sentido que, na minha visão, as legislações aduaneiras, elas não podem estar desconectadas desses instrumentos internacionais. Porque a gente precisa dar respostas, né? Dar respostas ao que nós temos, então, nessa perspectiva. Mas como que a gente vai, dentro, então, desse exercício quase que de futurologia, que eu vou emprestar as palavras dos colegas quando a gente tem que falar de uma perspectiva de futuro, né? Qual que é o futuro da legislação aduaneira? Né? E colocando isso ainda, o desafio maior em perspectiva ao alinhamento internacional. O Thales aqui já fez a lição por mim, já trouxe muitos detalhamentos de como isso já está bem alinhado dentro do acordo de facilitação. E o futuro, que é esse evento incerto, eu empresto aqui um breve conceito do dicionário que nos diz que é o tempo que vem posteriormente ao presente. Então, quer dizer, para que a gente possa pensar nessa perspectiva de legislação futura, eu tenho que ter uma premissa, uma referência, e por vezes ela parte de um histórico, como foi muito bem aqui desenvolvido pelo Diogo, e do que a gente está vivendo no presente, para tentar desenhar um prognóstico minimamente se ele é factível ou não, né? Mas como que está esse momento presente, o presente da legislação aduaneira, e não só da legislação aduaneira Brasil, colocando em perspectiva a legislação aduaneira que a gente até começou a falar numa legislação aduaneira, então, internacional. O professor Andrés Rode Ponce, que é um relevante estudioso, eu diria aduaneirista mexicano, em um artigo super relevante sobre a harmonização da legislação aduaneira, ele nos traz um pouco dessa resposta. Que, a bem da verdade, desde a antiguidade até os dias atuais, nós enfrentamos uma proliferação de normas. Isso nos é muito próximo, né? Nós temos uma proliferação de normas, nós temos dentro disso uma descontinuidade. Essas normas, por vezes, têm lacunas. E a consequência disso é muito lógica. Nós caímos em contradições, nós caímos na dificuldade de aplicar essas normas, de como aplicar essas normas. Então, qual é o movimento que se faz, que os países têm tentado fazer? É justamente publicar, editar seus próprios códigos, suas próprias leis gerais, para tentar responder a essas distorções geradas em razão, então, dessa proliferação de tantas normas que até a colega que nos antecedeu trouxe muito bem, a outra do painel anterior. Mas o que é interessante perceber nessa reflexão do professor? Que apesar desse movimento, então, de tentar corrigir essas discrepâncias por meio de legislações, nem sempre essas legislações, elas atacam a causa dessas distorções.
por vezes, elas amenizam os efeitos, mas não exatamente as causas. Então, a minha reflexão na preparação deste tema e escutando os estudiosos que lá estavam nessa imersão aduaneira, foi pensar se o nosso anteprojeto, de fato, ele vai tratar das causas. E quais que são as distorções? Me pareceu aqui que entendemos de uma forma quase que unânime, se eu compreendi bem, que as distorções estão naquela parte que estão fora do anteprojeto-lei. O contencioso, as penalidades, as infrações, e que são dores reais. Que é isso que a gente enfrenta lá no dia a dia prático, é isso que está lá. Então, talvez essa causa, aqui no anteprojeto, para enfrentar essas distorções, não tenham sido exatamente atacadas. Ao mesmo tempo, quando a gente observa o artigo 4º do anteprojeto, a gente percebe claramente, como o Diogo trouxe, que ele é, sim, uma estrutura bastante principiológica, né? A própria ementa vai dispor que é uma lei para tratar das disposições gerais, das regras gerais do comércio exterior. E ele vem trazer, então, ele vem refletir esses princípios que lá estão. Então, o Tales muito bem trouxe, né? Não se está ali apenas fazendo um alinhamento de princípios do acordo de facilitação, mas também da TEC, da Convenção de Quioto revisada, de tantos instrumentos importantes que nós internalizamos, que, embora estejam lá, eu concordo, precisariam sim estar devidamente expressados em uma lei, né? Até porque está sendo temerário alguns posicionamentos do judiciário em olhar, né, a pontinha daquela lei e fazer uma interpretação de que algo foi revogado. Então, esses princípios a gente consegue observar a simplificação, como já foi tratado, automatização, transparência. Para não ser repetitivo, eu coloquei ali a questão da harmonização, mas não quero trazer o ponto da harmonização do que já foi devidamente exaurido aqui, né? A harmonização da nossa legislação, enfim. Mas também uma harmonização aqui interna, no ponto em que a gente vai olhar para todos os intervenientes, olhando para o mesmo objetivo. Porque por mais que eu faça um esforço, então, de harmonizar legislações, a nossa legislação interna com as legislações internacionais, com os princípios internacionais, eu preciso ter feito a lição de casa primeiro, que a gente, dentro da nossa estrutura, está totalmente convergente sobre o que nós vamos tratar, como nós vamos tratar, para todo mundo estar exatamente na mesma página. E é muito interessante que o Diogo trouxe, e os outros colegas que nos antecederam, porque, sem tirar o brilho da iniciativa, a excelência técnica, né, do time, como trouxe o professor Solon mais cedo, do time peso de ouro que aí está, é excepcional, né? A cada fala que é feita, a gente tem aqui uma grande aula, mas é importante, sim, a gente também pensar que princípios, o próprio professor, né, nos traz, ele não deve ser confundido com os preceitos normativos. Os princípios nós aplicamos para justamente integrar, para interpretar a lei. E esses princípios e os preceitos normativos, melhor dizendo, eles são aplicados, são comandos, para que as pessoas a eles submetidas possam cumpri-los. Então, quando falo em pessoas, o que me toca aqui é também destacar, vamos ver se eu estou voltando, se eu estou indo aqui. É especialmente destacar a participação. Acho que é legítimo tudo que foi, né, o aspecto que foi trazido sobre a participação da iniciativa privada para essa discussão, ou talvez a ausência dela, ou o curto espaço de tempo para que fosse exaurido melhor o debate. Nós sabemos que a criação de uma lei, ela tem um rito legislativo, e, de novo, é bastante salutar, é bastante positivo que a gente olhe para essa lei, mas também é importante
que esse exercício que a gente está fazendo aqui, de pensar sobre os preceitos, de colocar a criticidade na mesa, é para que durante todo esse processo de aprovação, já que a gente tem reconhecido que talvez ele não tenha sido tão efetivo nessa nossa primeira etapa, que a gente possa lá estar, então, de alguma forma, contribuindo para que minimamente a gente tenha, então, uma legislação, uma lei, que embora não seja o Código Aduaneiro, que é onde nos parece que atacaria todas as frentes, as distorções, nós temos aqui uma representatividade do povo, porque, afinal de contas, processo legislativo nada mais é do que uma representação da manifestação do povo, e não de entidades, mas de toda a sociedade. E eu falo entidades, inclusive, né, pensando aqui na própria AB. Né? Por que eu digo isso? Olha como é interessante olhar a experiência argentina. Hoje eu vou focar aqui porque eu fiquei com a parte mais fácil, então. Que quando se tem um código argentino, a gente busca pelos modelos que dão certo e para quem está falando é muito mais fácil da gente seguir aqui. O código argentino, nas palavras do Dr. Ricardo Basaldúa, em determinado momento lá na completude dos seus, salvo engano, quase 40 anos, na época dos 40 anos de comemoração do Código Aduaneiro Argentino, ele, sendo entrevistado, ele foi perguntado como que foi criado, né? Um pouquinho da fala, inclusive, aqui do Diogo. E me chamou a atenção que ele traz que o Código Aduaneiro ele logrou um verdadeiro milagre na Argentina, que foi gerar uma estabilidade. Mas olha que interessante quando ele explica como que foi todo o processo. Ele diz, olha, criou-se então um setor, né, convocou todo o setor interessado lá na época da discussão do Código Aduaneiro, desde os despachantes aduaneiros, que é um tema super sensível, né? A questão do OEA é super sensível, porque a gente não tem então a lei. Fala-se aqui da participação das próprias câmeras, os representantes de exportadores, importadores, ou seja, por anos ficou discutindo, e depois deles capitanearem todas as discussões e ideias, é que se levou para o Congresso, para que o Congresso fizesse uma análise comparativa do Código Aduaneiro francês. Então, totalmente diferente do que a gente está vivendo hoje, né? Nós estamos falando de uma lei geral, mas poderíamos estar falando, então, do Código Aduaneiro. E o processo foi muito mais maduro, muito mais exaustivo do que a gente está vendo aqui em poucos meses, né? Já tendo aí um projeto de lei, talvez, para ser votado. E que não foi uma iniciativa natural. Ela foi provocada a partir de um desconforto gerado dentro de um projeto de lei que ninguém gostou. E a partir disso, então, a gente se movimentou para tratar de um projeto de lei e reescrever. Será que essa mesma motivação não poderia ser encampada, então, já pensando num código aduaneiro? Vamos segurar a lei, vamos pensar... Quer dizer, se é possível fazer isso nesse momento, é porque dá para fazer um código aduaneiro. Se a gente, né, se isso gerou incômodo, gerou e massa pensante a gente tem, né? Acho que os melhores cérebros estão aí, como a gente viu. Já me encaminhando aqui para um contexto, né, de sair um pouquinho não só do exemplo argentino, né, eu tentei expressar alguns códigos que já estão, que já são uma realidade, né, partindo aqui dos nossos países vizinhos. Então, a Argentina já tem o código desde 81. Não significa que seja perfeito. A Argentina, dentro do acordo de facilitação, inclusive, tem 2 tarefinhas para cumprir para que possa efetivamente implementar 100% o acordo de facilitação. Eles têm a dificuldade das soluções antecipadas, né? Eles têm a questão da janela única, que ainda não é uma realidade, mas existe uma diretriz de código aduaneiro com toda uma participação, como a gente viu aqui, da sociedade. Então, é um exemplo para a gente olhar para o que deu certo lá. O Código Aduaneiro do Paraguai também é uma realidade. Do Uruguai, inclusive, em um dos painéis se trouxe muito
uma dor que eles têm em relação à responsabilidade objetiva e responsabilidade subjetiva, né? O Código Aduaneiro Mexicano, Código Aduaneiro Europeu, né, como já trouxeram aqui na fala, mas a curiosidade aqui é o Estatuto Aduaneiro da Colômbia. A Colômbia, antes mesmo de fazer parte da OMA, de ser membro da OMA, ela já tinha uma determinação de que toda e qualquer norma interna, para ser elaborada e publicada, ela teria que observar os instrumentos internacionais, teria que estar em convergência ao que estivesse acontecendo internacionalmente. Isso torna o processo, obviamente, muito mais fácil, ou pelo menos muito melhor encaminhado quando se pensar numa codificação. Porque essas leis, ainda que internas esparsas, elas já estão sendo elaboradas olhando para esses modelos internacionais, em convergência a esses modelos internacionais. Então, eu achei uma experiência bastante interessante para trazer aqui. Aqui apenas uma curiosidade, a gente vai observar, né, os países, então, que efetivamente a gente consegue acompanhar dentro no site da OMA a implementação do acordo por cada país, como eu havia falado, né, a Argentina tem o desafio, nós temos a implementação 100%, mas temos os nossos desafios aqui também, como foi muito bem trazido. E apenas para uma questão de curiosidade, foi trazido no evento também o acordo de facilitação sendo ratificado dentro, então, do Mercosul. O Brasil ratificou recentemente, 11 de outubro, aguarda-se a Argentina também, né, fez a ratificação. Então, estamos numa iminência de termos o acordo de facilitação dentro do Mercosul, inclusive até termos um código aduaneiro Mercosul, mas não termos um código aduaneiro brasileiro. É apenas uma provocação, né? O professor, ele traz o seguinte, que uma das questões que preocupa ele é como se desenvolve o comércio internacional, né, cada vez mais desvinculado do cumprimento dos padrões estabelecidos, mas especialmente aqui. As leis são essenciais para restaurar o equilíbrio entre fortes e fracos, se é que vocês me entendam. E para fazer um encaminhamento final, quero apenas deixar algumas considerações, algumas reflexões. De novo, em que pese a gente não ter uma unanimidade, mas é reconhecidamente a iniciativa muito positiva. A Marcele trouxe muito bem, complementando a fala do Thales. A gente tem uma série de institutos que foram ali observados, foram introduzidos, que vão entrar, né, a ganhar o status de lei. O que gera um desconforto é que a gente só foi trabalhar de forma intensa e rápida porque houve um desconforto dentro de um PLP, e talvez o objetivo aqui seja com que essa mesma mobilização pudesse acontecer para que a gente caminhasse para um código, mas talvez, de novo, seja o despertar, né, o despertar do direito aduaneiro no Brasil, a necessidade da gente realmente olhar para esse direito aduaneiro não como algo local, mas se fala um direito aduaneiro internacional, então não tem como a gente pensar numa legislação local, numa codificação, sem fazermos um benchmark do que está dando certo em determinados países. O intercâmbio acadêmico e científico, ele é extremamente relevante, né? E o alinhamento da legislação aduaneira, como foi trazido aqui, e reforma tributária, eu só tenho um ponto a colocar, que a harmonização dos regimes aduaneiros, que foi o painel anterior, ele primeiro teve que ser tratado lá na mudança do sistema tributário para depois a gente cuidar aqui. Quer dizer, talvez eu nem tivesse uma lei, eu nem tivesse essa mobilização e a harmonização dos regimes aduaneiros seriam tratados lá no sistema tributário. E a gente reconhece que o que há no direito aduaneiro é uma autonomia científica, é uma autonomia normativa com institutos próprios e que requer, sobretudo, não que aconteça primeiro uma reestruturação, uma mudança no tributário para acontecer depois como consequência ou de forma reativa uma reflexão, uma alteração no direito aduaneiro, né?
Por fim, né, quiçá esse seja um movimento bastante positivo para a gente, de fato, poder caminhar com bastante maturidade. De novo, competência, cérebros bons a gente tem, mas para o que seria o ideal, realmente, de uma codificação e já bastante alinhada com os modelos internacionais. Mais uma vez agradeço e parabenizo a todos os expositores, foi belíssima aula. Obrigada a todos os senhores também que estão aqui acompanhando. Obrigada. Muito obrigada, Carmen. Realmente é muito bom ouvir experiências que deram certo. Enfim, a gente tem exemplos e geralmente os nossos exemplos de sistemas, modelos estão em outro continente, né? A gente tem que atravessar o oceano para chegar no que se considera bom e adequado, e nesse caso não. Né? Os exemplos estão muito próximos, basta a gente se debruçar sobre o que já existe, se beneficiar desse intercâmbio, dessa proximidade até linguística, né? Para trazer isso para a realidade brasileira. Obrigada de novo. E agora eu vou passar a palavra para o Thales, e se alguém mais quiser fazer alguma pergunta, porque aí no final os palestrantes já podem, enfim, responder as perguntas e encerrar o evento. Xará, vou fazer uma pergunta bem rápida, tá? Na verdade, 2 bolas em curva aí para você segurar. Uma deixa a sua, outra deixa do Diogo, tá? Você comentou do problema que a gente está tendo em relação à revogação dos tratados pela legislação interna. Será que nesse anteprojeto, aproveitando que é uma regra principiológica e principalmente interpretativa, não daria para a gente incluir um dispositivo similar ao que a gente tem no CTN, o artigo 98, falando que os tratados serão observados pela legislação interna, porque assim, era literalmente Ctrl+C ou Ctrl+V do CTN e resolveria, tipo assim, muito problema. E acho que a segunda provocação, que é a do Diogo, a gente tinha no Decreto-Lei 37, já a restrição ao poder regulamentar, está no artigo 94, parágrafo 1º, que o regulamento só poderia ser editado e para complementar as normas legais que ele faz referência, que na verdade é também uma cópia do que você tem no 99 sem do CTN. Então assim, será que a gente não está perdendo uma oportunidade que, sem entrar no debate de assim, poxa, o maior problema está na infração, no contencioso, eu até concordo que está, entendeu? Mas eu acho que a gente tem um problema aqui estrutural, base, que poderia ter sido resolvido nesse anteprojeto. 2 problemas, essa limitação do poder regulamentar, que dá muita confusão no dia a dia, não dá tanto na parte da SESEX, no MDIC, aí já valorizando o trabalho do MDIC, que é muito bom, mas a gente tem muito problema, por exemplo, com a Receita, tá? E essa questão do tratado, entendeu? Que assim, eu não aguento mais fazer mandado de segurança citando 98 CTN, cara, para coisa que não tem nada a ver com tributo. Sendo bem sincero, mas quem não tem cão caça com gato. E será que a gente não tá, assim, esse foi o dispositivo que eu mais senti falta na lei, que eu falei, agora vem, quando a gente fizer a norma em 2024, não é possível, entendeu? Esse negócio agora a gente vai botar. E faltou. E aí eu queria saber de vocês se isso foi debatido, se foi considerado colocar e por que foi superado se isso aconteceu? Obrigado, Thales. Fico feliz que pela primeira vez, talvez nesses temas da Lei Geral de Comércio Exterior, né, a gente tenha direito de resposta. Costumeiramente a gente é colocado primeiro a falar, o Léo estrategicamente me coloca de novo primeiro a falar, para a gente ganhar a apedrejada e não poder revidar, né? A gente sente que falta a proporcionalidade na condução dos eventos, mas agora eu acho que o Léo respeitou essa garantia individual do debate. Algumas considerações, primeiro para não deixar o Belchior sem resposta, Belchior, assim, a gente costuma não discutir muito propostas que não foram finalizadas, né, por uma série de motivos, né? Primeiro, porque até preservar a posição pessoal dos colegas, acho que preservar o grupo, vocês devem estar percebendo a tentativa que o grupo, em todo momento, tenta se autopreservar, a gente se autodenomina grupo, mas essa foi uma proposta minha.
Essa foi uma proposta que tinha e não emplacamos, meu xará. Mas, de novo, tivemos debate, por N razões, entendeu-se que não era o momento de trazer isso, havia-se a ideia, assim, minha ideia, né, era que tivéssemos o transplante do que tínhamos no 98 para tratar dos aduaneiros, a gente ter exatamente essa observância, né, para dar essa preservação, ressaltando-se ainda mais a autonomia. Só que aí também teríamos um segundo detalhe, nós estamos numa lei geral de comércio exterior, por que que eu ficaria só com o comércio exterior? Teríamos uma questão conceitual, ou melhor, porque ficaria só com aduaneiro, né? Temos uma questão conceitual aí também importante defender, a debater o que que é o escopo de um tratado de comércio exterior. Então, veja, a gente teria aí uma situação que o Supremo está na mão dele, né? Ele deixou aí, no caso, o Volvo deixou de poder bater o martelo para qualquer tratado. Esse aqui é o ponto, né? Poderia ser para qualquer tratado, a gente não precisaria estar tendo essa discussão de ter que positivar um dispositivo nesse sentido, tá? Mas, de novo, o caminho político vai existir. Eu acho que existem instituições muito fortes que vocês fazem parte, eu acho que vocês têm que fazer por merecer a carteirinha também que cada um de nós temos em relação a entidades que a gente pertence, né? Então, fica deixa também, porque eu acho que isso é extremamente salutar. Não vejo prejuízo nenhum, tá? Eu vejo que isso caminha um pouco até na direção do que o Supremo está tentando em vias de decidir, só que é difícil a gente ter esses debates aduaneiros lá com esse nível técnico. Eu queria só fazer mais umas ponderações sobre a fala dos colegas, né? De novo, saudar os amigos que estão na mesa, Diogo e Carmen. O Diogo trouxe ali novamente uma aula sobre a história do direito aduaneiro, que ele é peculiar. A gente aprende bastante com o Diogo, que é no bom sentido, um rato de sebo, né? Que levanta aí as maiores pérolas escritas sobre essa área que é tão estimada. Mas eu fico bastante preocupado com o final da fala dele. Confesso que eu não penso como ele, eu não penso como ele porque eu não vejo essa antagonia que ele vê. Eu fico triste, na verdade, que ele coloca setor público e privado como antagônicos. Eu acho que essa é uma fala bastante generalizada e não deveria estar sendo apontada especificamente para esse PL, principalmente porque ele sabe exatamente todos que participaram, as pessoas estavam aqui hoje, né? Todos se colocaram à disposição. Então, o fato de ter um nome publicado numa portaria do Diário Oficial, acho que não muda absolutamente nada para a gente, né? Seria melhor, seria, porque talvez nos preservaria, mas, por outro lado, alguns teriam talvez maior vontade de apontar politicamente, né, expor politicamente. Eu vejo que não foi criado um GT por uma razão muito simples, porque esse projeto é para ser apresentado pelo Senado. Então, o Senado entendeu que não era o caminho político se criar um grupo específico, né? E assim como eu insto os colegas a poderem apontar quem é que fez o PL 508, né? Eu não sei também, mas o que eu sei é que eu busco fazer parte, ou melhor, eu não tento não gastar meu tempo discutindo como deveria ser, né? Eu acho que é um pouco filosófico, né? Pa- pa- Eu acho que a gente tende a gostar desses debates porque deveríamos fazer igual o país X, igual o país Y, por que que a condução política lá foi melhor do que aqui? Mas eu vejo que tem um espaço que foi criado e eu pergunto por que não fazer parte e somar, do que questionar por que fizemos assim e não fizemos assado, por que que não tratamos da norma toda. Veja que a maioria das falas de hoje, assim como foi nos eventos que eu participei e assim como você nos eventos que vão participar, é gastar o tempo de discutir, às vezes discutir as proposições tecnicamente, é gastar o tempo. Por que que não se falou disso? Por que que não se avançou nisso? Por que que não tratamos dos temas que estão de fora? Sendo que o grupo simplesmente não tem o que se falar sobre isso, né? Então, eu acho que a gente perde um pouco de tempo precioso porque as propostas que vieram e estavam no escopo foram tratadas, foram consolidadas, estão lá representadas. É isso que eu posso dizer. Quando eu acho que o esforço se direciona para somar, em vez de dividir, né, você tem esse espaço. E existe muito da fala de vários colegas, tá? Vários colegas, uma fala generalizada de que se eu não participei não é bom. Se eu não participei, é ruim. Vi a fala da Carmen falar de protecionismo, né? A gente tinha entidades representando setores específicos que vocês devem imaginar
Vocês devem ter tido acesso, colegas que fizeram essas propostas, né, que eram bastante dentro da fala da Carmen, né, esse espírito de, talvez, de reserva de mercado, de fechamento, etc. E eu não vejo isso no texto, eu vi nas propostas que vieram, né? Então, eu acho que existe um olhar, às vezes, de atacar, um preconceito de atacar, porque o texto foi feito principalmente por uma autoridade pública, eu vou atacar o meio que ele foi feito ao invés de discutir a substância. Então, acho que a gente perde um tempo precioso. Segundo ponto, né, eu sinceramente não entendi por que se ataca de constitucionalidade se jogar para regulamento. Eu sei que temos um histórico gigante de inconstitucionalidade pré-88, questões regulamentares, etc. Poderíamos citar N, né, e trazer todo esse contexto para cá, mas a Constituição, a gente trabalha com a Constituição. A Constituição autoriza o presidente da República a editar um decreto e expedir o seu regulamento fiel para a execução da lei. Ora, se o presidente pode, é óbvio, isso é uma coisa óbvia, que o presidente não vai sentar e redigir o decreto. Ele vai se utilizar da sua organização administrativa, quem é que melhor pode tratar desse tema, e ele vai assinar o decreto. Então, nós temos no artigo 84 a competência. O professor Fazolo falou 237, na verdade, quem dá competência é o 22. Compete privativamente a União legislar sobre o comércio exterior. Explícito, né? Não vejo, ainda não entendi a inconstitucionalidade. Eu tenho várias passagens isso, né? E o decreto 2002, que é o atual decreto de 2024, que determina as normas de consolidação. Ele diz como se deve consolidar, ele diz como se deve expedir decretos regulamentares, né? Ele vem sendo constantemente atualizado. Então, é natural que a administração regulamente uma lei de matéria que é de competência privativa da União, né? Então, assim, eu não entendi exatamente qual que é o ponto, mas, de novo, né? A gente se soma, estamos abertos a qualquer crítica, né? O que o Thales colocou, muitas vezes é o que passa na nossa cabeça. O Arnaldo colocou muito bem antes. Veja, o Arnaldo foi do GT da reforma tributária. E ele colocou, olha, no grupo reduzido que tinha, teve momentos que emplacamos, teve momentos que não emplacamos. Do lado de cá a gente diz a mesma coisa. Teve momentos que emplacamos, momentos que não emplacamos. Não foi tudo que se gostaria de ver. O Thales acabou de fazer uma pergunta e foi exatamente, olha, eu gostaria de ter visto isso também, né? Só que é um processo negociador que estava no começo, esse texto foi apresentado lá nas primeiras reuniões, sabia que tinha muita coisa por vir e precisávamos também conquistar um espaço porque tinham brigas muito importantes que viriam pela frente. E eu vejo, é claro, é um privilégio ter visto de perto o que foi, talvez, a contraparte dessas negociações. Eu sei o que constou lá como contraparte de coisas que a gente, de certa forma, teve que abrir mão. Isso porque, ainda que o grupo fosse técnico, isso passou por um crivo negociador. A gente teve que negociar entre nós mesmos. E a própria Receita, se a gente puder mencionar, ela tem as divergências internas dela, elas têm as diferentes áreas, o texto subiu, desceu para áreas internas, em que o grupo simplesmente não concordava com as propostas que o próprio órgão fazia, no sentido de expandir poderes, né, de fiscalização. Então, foi muito bem colocado aqui, vocês vão ver que está contemplado na proposta, esse embate da fiscalização, que talvez seja a maior preocupação de todos, de não repetir textualmente todos os poderes que tem a 4.502, é um texto que está posto, que está vigente, que está consolidado no regulamento aduaneiro e não foi trazido a íntegra para cá. Se vocês observarem com carinho, a 4.502 lá de 64, que tratava do IPI, traz poder de fiscalização, tivemos um longo embate. Me parece que nessa lei não poderíamos trazer aquele mesmo texto, porque estamos ferindo garantias individuais. Então, isso foi alvo de debate. Só que, claro, vem à tona esse rodapé, esse detalhe? Não vem à tona. Vem à tona quando a gente traz aqui a público numa conversa franca aqui com vocês, como que é o que eu estou tendo. Muitas das coisas talvez a gente não pudesse compartilhar, ou ainda não possa compartilhar nesse momento, mas pode ter certeza, né, que houve esse primeiro crivo, houve esse esforço, talvez o crivo pessoal de cada um seja muito diferente, isso é um ponto, não vai agradar ninguém, porque cada um tem o seu filtro, essa é a verdade, o seu filtro às vezes tem um calibre XYZ, o meu filtro, eu tenho experiências de mundo, é como se eu caísse na mão do juiz, né? Agora, para fechar assim, é só essa fala, o que eu vejo, e de novo, eu insto todo mundo, porque o processo não acabou,
Não deixe, por exemplo, né, fazendo uma analogia, não deixe de votar em umas eleições porque você não concorda com o processo eleitoral. Esse é o ponto, né? Gasta-se, de novo, muito tempo questionando o modus operandi da coisa do que efetivamente participar e contribuir. Então, eu acho que ainda está em tempo. Instituições que vocês representam são muito fortes, estão fazendo as suas gestões, né? E eu vejo que há espaço, Thales, assim, ó, como eu me lembro, vou te ser sincero, eu me lembro das tuas propostas na hora dos debates. E eu mencionava o nome das pessoas. E as propostas apareciam sem nome, mas eu sabia o que era da Raquel, eu sabia que era do Thales, eu sabia que era, enfim, da UAB, da CNI e assim por diante. A gente sabe até sem ler o texto. Portanto, às vezes, portanto, que a gente conhece cada um de vocês, né? E isso foi sempre levado em consideração. Pode ter certeza que foi lido e naquele momento, naquele estágio, se não foi acatado, é porque havia uma razão que pesou sobre as demais, né? Mas o texto ele vai passar ainda pelo processo democrático, o processo vai ter todo o seu trâmite no Senado, né? E isso não vai se terminar. Então, fazendo um paralelo com a reforma tributária, praticamente ninguém concorda do modo como ela foi feita. Mas eu vou deixar de participar? Não, o processo está lá, o Senado está com 1.400 emendas agora para se debruçar, a última atualização, né? 1.400, né? Isso só robustece o processo democrático. Pode ser uma coisa ruim, pode ser que não é aquilo que ele pensou o Bernard Api, por exemplo. Claro que pode, eu acho que está ficando cada vez mais distante do desejo dele, mas está posto. Atacou o problema? A gente pode ter milhares de discussões sobre isso. Eu acho que o ponto que a gente tem que ver é estávamos aqui, agora estamos ali. Demos um passo adiante, a meu ver, inegável. Todos que não participaram vão dizer não deram passo algum. É um modo eu acho que é a visão de mundo de cada um. Mas eu estou aqui muito mais, e como é nas negociações, muito mais como um conciliador e para tentar entender os lados também que não concordam, que isso é do jogo, mas gostaria que todos participassem do processo ao invés de simplesmente tentar menosprezar ou invalidar o processo, porque o processo está posto, né? E assim, a gente gasta muito tempo com algo que não está no nosso controle, não está na minha mão o que vai acontecer amanhã. Se vai ser pautado amanhã, se vai ser pautado com outro texto, e se dali para diante não tiver mais nada do que o que foi escrito, foi idealizado pelo grupo, não está nas nossas mãos enquanto grupo. Mas com cada um, com a sua instituição, há sim um trabalho para se preservar o que fez, para tentar melhorar o que se pode fazer, e assim por diante. Se entender que deve ampliar o escopo, quem vai bater isso? Vai ser o Congresso, com toda a legitimidade possível, mas o grupo técnico naquele momento não podia fazer. Então, eu acho que a gente, às vezes, é colocado como um alvo, e não é me fazendo de coitado, mas um alvo injusto, porque há um erro de premissa aqui. Não está na nossa alçada fazer X ou Y. Se não está na nossa alçada, por que eu deveria fazer, né? É uma atuação quase vinculada, infelizmente, em termos de pertinência temática. Joia? Obrigado. Opa, Belchior perguntou sobre a regulamentação. Basicamente, o mentor intelectual da reforma aduaneira de 66 foi o Gerson Augusto da Silva. E ele tinha uma ideia de centralização. Ele vem dessa escola de centralização. Ele foi chefe do Conselho de Política Tarifária, que foi criado em 57 por ele. Ele partia dessa premissa de centralização muito baseada nas ideias do DASP publicados nos anos 30, e isso depois vem e é colocado em prática na reforma de 66. E ele colocou isso, não sou eu que estou dizendo, ele colocou, olha, nós vamos fazer uma legislação, uma lei concisa para que ela seja regulamentada posteriormente pelo Poder Executivo Federal. Isso está registrado. Ele escreveu isso, ele escreveu esse artigo. Eu estou parafraseando o Gerson Augusto da Silva, que foi o mentor intelectual. Não foi ele que redigiu, a redação é do Oswaldo da Costa e Silva. Esse prazo que eles colocaram ali de 180 dias, eu acho que nem eles mesmo acreditaram que eles iriam cumprir aquele prazo. Isso era óbvio. Tanto que a regulamentação veio só em 85, com o regulamento aduaneiro de 85. E em relação à transparência, eu acho que não tem como defender a falta de transparência. Eu discordo da fala do Thales.
É possível saber quem foi a comissão redatora do regulamento aduaneiro de 1832. A comissão foi nomeada, salvo engano, em 1830. Tem quase 200 anos e é possível saber. É possível saber o nome das pessoas, é possível saber que teve participação na iniciativa privada. Eu acho que ninguém da OAB critica a falta de ter chamado um ou outro. A crítica é por falta de transparência, é uma crítica técnica. E contra a falta de transparência você faz o quê? Você dá transparência, você publica. É simples, é só publicar. Sim, nós sabemos a boca pequena, mas e daqui 10 anos, 20 anos, 30 anos, saberemos? Não, não saberemos. Ao contrário, a gente sabe quem fez o regulamento de 1800. O primeiro regulamento nós sabemos, por que agora, em 2024, nós não vamos saber? Então, é algo assim que eu não consigo dar justificativa, não consigo ver uma justificativa plausível. Só lembrando que a falta de prazo foi invocada em 66 e ela gerou uma redução massiva de garantias. Uma redução massiva de garantias. A falta de prazo foi usada para justificar essa redução de garantias. Foi, inclusive, justificada para se abandonar a legalidade em prol da flexibilidade. Então, a nossa preocupação, ela primeiro é histórica e depois ela é técnica. A individual, XYZ vai participar, vai deixar de participar, mas também não vai deixar de apontar eventuais posições que podem ser corrigidas. Ainda está em tempo de ser publicado a nomeação da comissão. Para que fique claro, quem participou? Foi só iniciativa privada ou teve sindicato participando? E por que alguns sindicatos participaram e outros não? E aí me leva a uma inevitável comparação com o PL 508. Por pior que ele seja, e ele é péssimo, porque ele queria convalidar o DL 3766, ele seria feito no Congresso. Ele seria feito no Congresso, ao que tudo